Olá, eu sou Rasca Rodrigues, sou deputado estadual do Partido Verde, aqui no estado do Paraná. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, tenho uma carreira toda vinculada ao Instituto Ambiental do Paraná e fui presidente por 5 anos desse instituto e fui secretário do Meio Ambiente do estado do Paraná no governo Requião por 4 anos. Então, eu tenho uma larga experiência nessa área ambiental e como deputado de segundo mandato, desde lá em 2013, quando surgiu os primeiros leilões na ANP, para a exploração deste gás, que nós começamos então a estudar e pesquisar e vimos que há um risco muito grande de contaminação das nossas águas, de contaminação do nosso ar, há um risco muito grande de que esse espaço onde hoje a exploração poderá ser feita é um espaço que não será utilizado naquilo que o Paraná é mais forte, do agronegócio. Por isso eu coloquei este título aqui, fracking, um risco anunciado. Então é um tema muito técnico, eu vou caminhar no sentido de levar até você essas informações para que você entenda. Fracking significa fracionamento, são fissuras que se estabelecem nas rochas. E vou demonstrar para vocês que para ter essas fissuras, existe então o método fracking, que é uma perfuração e seguido de explosão. Então é algo assim muito complicado de se fazer, com grande risco ao meio ambiente. Então nós, ao longo desde 2013, temos debruçado sobre essa questão e fizemos aqui no Paraná várias iniciativas no sentido de proteger naquilo que nós somos mais fortes, que é na agricultura. Então o método fracking é um método de exploração de um gás. Esse gás, ele fica numa profundidade muito extensa, às vezes passando por um aquífero, Então aqui seria um aquífero. No caso do Paraná, nós temos o aquífero Guarani e o aquífero Serra Geral. Bom, o aquífero Guarani vocês conhecem, já ouviram falar, na nossa maior reserva de água doce, pega 3 países, Argentina, Uruguai, e está lá embaixo, que com certeza que será a nossa grande reserva de água do futuro. Então nós não poderemos impactar a superfície, porque para o aquífero existem os pontos de recarga. Que pontos de recarga? É o ponto de entrada de água que vai até o aquífero, porque ele também tem que ser mantido. Então, esse método fracking é diferente do método tradicional de gás, porque vocês sabem que gás há a exploração pelo método convencional, que é aquele que você perfura e vai até onde o gás está. Tá? O método fracking, ele não vai até onde o gás está. Por quê? Porque se você for perfurar e chegar até lá, cai no método convencional. Mas para você chegar lá pelo método convencional, ele se torna antieconômico, porque é muito difícil ultrapassar essas rochas nessa região aqui. Então, faz-se uma perfuração, vai até um ponto dela e faz-se uma outra perfuração horizontal. E nessa perfuração horizontal faz-se uma explosão. A explosão faz este fracionamento, que desce e que alguns desses aqui chegam nesse fracionamento até onde está o gás. E por ali o gás sai. Então, por isso que chama-se fracking, fracionamento. Então, é uma tecnologia para buscar esse gás de folheiro, que é o gás de xisto, em camadas ultraprofundas do subsolo. O método em si é extremamente simples. As instalações são simples, os caminhões ficam de prontidão, tem um reservatório ao lado, tem um caminhão que já fica à disposição para levar para as estações de tratamento, tem os caminhões que ficam à disposição, quando isso ocorrer, para levar também toda essa parte que é utilizada, porque aqui injeta-se água, injeta-se areia, então tem um caminhão que já pega isso e pega essa água utilizada e leva para uma piscina. Então tudo isso nós vamos ver, o que é utilizado para fazer isso e por que há, portanto, um grande questionamento. E por que eu chamei de um risco anunciado? Por quê? Porque nos países onde esse método é utilizado, e nasceu lá nos Estados Unidos, o dono dessa tecnologia foi vice-presidente do Bill Clinton, é o Jack Cheney. E na época, eles começaram a fazer essa exploração em razão de que, nos desertos dos Estados Unidos, há bastante gás de folheiro no subsolo.
E lá não tem plantação, lá não tem animais, lá não tem vegetação, então é no deserto. Isso foi se expandindo. Por quê? Porque ele concorre com o método convencional, ele é mais barato, então é uma tecnologia que busca um gás que você também não tem noção o suficiente da quantidade, porque em muitos poços que foram perfurados, de repente, 2 anos não teve mais nenhum gás saindo por ali, né? Alguns 3 anos, alguns 1 ano. Então é um método extremamente arriscado, é um método que traz um risco, e esse risco nós vamos tentar demonstrar. E por isso nós tomamos algumas iniciativas aqui no estado do Paraná, para que a gente pudesse se proteger deste método, já que aonde ele é utilizado, há na concorrência sempre o argumento de que, do próprio produto, de que eles produzem na região onde não tem fracking, contra os produtos que são oriundos da região que tem a utilização do método fracking. Então, é uma perfuração que ocorre, vai numa camada extremamente profunda do nosso subsolo. Então, aqui nós temos aqui mais uma vez um perfil de solo, onde nós temos aqui um poço privado, com ponto de água municipal, passando por uma carcaça adicional de aço e cimento para proteger a água subterrânea. Então, isso aqui é o método do fracking não convencional, um invólucro protetor de aço, distância estimada da superfície 3 km. Então, veja bem, o gás convencional fica mais ou menos nessa faixa aqui. Não tem essa profundidade de 3.000 metros, 3.500, 4.000 metros. Aqui nós estamos buscando a 3.000 metros. Por isso que é chamado de não convencional, porque ele não chega até o depósito de gás. Nessa mistura que é colocado dentro deste cano, é colocado água, areia. Bom, areia. Qualquer areia? Não. Nós vamos mostrar mais na frente que nós fomos ver essa exploração lá na Argentina. A areia que a Argentina estava utilizando era importada da China, porque ela tem uma granulometria própria. Não pode ser essa areia que nós temos aqui na areia de construção, que a gente utiliza no nosso dia a dia. Não. Esta areia ela tem que ter uma granulometria. E até agora ainda não foi encontrado no Paraná e no Brasil a areia com essa granulometria. Então nós teríamos que importar até a areia da China para poder utilizar este método, como é no caso argentino. Então, vai a uma superfície muito longa e, novamente, hoje você faz uma perfuração horizontal, faz explosão nessa perfuração. Como é que vai explodir? Como é que faz para explodir? Aí que começa já os grandes problemas. Por quê? Porque para realizar uma explosão da rocha, usa-se água, produtos químicos e areia, que são bombeadas em alta pressão para fraturar o xisto. Então você veja, usa água. Como é que você vai explodir água? A água não explode. Então são utilizados produtos químicos extremamente potentes, e aí nós chamamos de coquetel, é uma mistura de muitos produtos químicos, mas muitos produtos químicos, que ao reagir lá embaixo, dessa explosão, acaba fazendo aquele fracionamento que eu mostrei no slide anterior. Então, cada poço de fracking utiliza de 7 a 15 milhões de litros de água. 7 cada poço. Num processo de explosão. Ou seja, para ter essa explosão, utiliza-se até 600 produtos químicos. 600 produtos químicos. Ora, está aí. Risco total. Apesar daqui dizer que tem um invólucro protetor de aço, que a carcaça adicional de aço e cimento para proteger a água subterrânea, isso aqui tudo é verdade, tem essa proteção. Aonde é que não tem proteção? Aqui, ó. Quando explode. Por quê? Porque esse gás poderá sair aqui no fracionamento, ou ele poderá sair aqui, fora do caninho de captação. Porque você vai explodir uma rocha, você não vai explodir um local. Então, dependendo da explosão e dependendo o tipo de rocha, então nós podemos ter vários fracionamentos fora da área de captação. E aí está o risco. Por quê? Porque esse gás pode subir e entrar
nos lençóis freáticos, né? Pode entrar nas águas subterrâneas, né, que nós temos, pode ser canalizado por, que nós chamamos de orifícios rochosos, né, de grutas rochosas, né, que se tem, e esse gás se espalhar. Então isso tudo traz um risco muito grande. No deserto, como é nos Estados Unidos, a gente até consegue entender, porque lá não tem. Aí já é uma opção, né, do governo americano, de ir lá atrás desse gás para colocar, né, no seu processo energético. Agora, nós temos um país de energia limpa. 75% da nossa energia vem das represas, das hidrelétricas. Então, nós temos um país com energia extremamente limpa. E essa aqui eu considero uma energia suja, porque ela deixa um passivo. O que é passivo? Nós chamamos de passivo ambiental. O que ela vai deixar? 600 produtos químicos, vai deixar milhões de litros de águas contaminadas e não tem como recuperar esta água e colocar ela em qualquer processo produtivo. É uma água perdida. É uma água perdida. E aí nós não estamos falando de pouca água, estamos falando de milhões de litros. Ao ocorrer essa explosão, o que acontece? Substâncias cancerígenas e toxinas conhecidas, tais como urânio, mercúrio, metanol, rádio, ácido hidroclorídrico, formaldeíde e muitas outras. O urânio é utilizado para fazer o quê? Bomba atômica. Urânio faz parte disso, porque se não tiver urânio, se não tiver produtos químicos que causem explosão, ela nunca ocorrerá. Nunca ocorrerá uma explosão aqui se não tiver produtos químicos que tenha alta explosão, porque a água por si só não vai explodir junto com a areia. O que faz a explosão são esses produtos químicos. E aí, mais uma vez, tem-se o controle de onde vai explodir? Tem. A O determina o local. Tem-se conhecimento e tem segurança, e tem planejamento, e tem certeza de que o fracionamento ocorrerá exatamente só ali? Não tem. Isso, até hoje, nenhum engenheiro conseguiu me convencer de que há essa segurança técnica. E por isso que nós tratamos dessa questão aqui no Paraná de forma muito séria, né, para que a gente pudesse impedir uma exploração que estava prevista no nosso território e que está prevista em muitos estados brasileiros. Então você que está nos assistindo, que está espalhado nesse Brasilzão afora, né, vai tomar agora conhecimento de algumas iniciativas que você pode fazer junto ao seu vereador, porque teve muitas iniciativas lá no município, junto ao prefeito da sua cidade, junto ao seu deputado da sua cidade, do seu estado, para que a gente possa, nesse momento em que nós não necessitamos dessa energia, a gente possa ter um caráter preventivo. E vocês vão ver mais para frente. Então, cerca de 151 mil litros de produtos químicos são usados por fraturamento. 5 a 7 milhões de água, com em torno de 150 mil litros desses produtos são usados. Então, aqui vocês vejam uma planta. Essa é uma planta que está dentro de uma área florestada. Aqui com certeza já foi explorado. Mas essa planta é a planta normal. Em todo lugar que você vai, cada poço tem uma estrutura dessa aqui. É onde que já ficam os caminhões preparados para as intervenções. Aqui é onde estão a água para o abastecimento, né? Então, essa aqui é uma planta básica para vocês terem noção de como isso é feita a exploração. Aqui, novamente, a instalação deve ser em outro local, porque essa lagoa não está lá próximo, né? Então, vocês vão ver que na Argentina, nós fomos lá na Argentina as lagoas já não ficam próximas, as lagoas ficam distantes, então os caminhões levam até as lagoas, exatamente para não caracterizar essa exploração, para que as pessoas também não se percebam, né, que aqui é uma área extremamente perigosa, e está escrito aqui, ó, perigo, perigo, perigo. Está vendo que todo o solo foi feita uma manta aqui para impermeabilizar, para essa água não entrar. Porque se essa água fosse boa para ser reutilizada ou utilizada, não precisaria toda essa proteção, não precisaria escrever perigo. Então isso aqui é um passivo ambiental irrecuperável.
porque esta água aqui nunca mais será utilizada para produção. Essa água aqui é uma água perdida. Na contaminação do solo, esse é um risco. Apenas 8 milhões dos litros da água utilizada junto com os produtos tóxicos usados na explosão volta à superfície. Veja, nós estamos falando em 7 milhões, 7 vezes 8, 56. Então, dos 7 milhões, em torno de 50 mil litros, 56 mil litros voltam para cá. Pelo tamanho até da lagoa, está razoável o cálculo. O restante fica lá. Mas o que fica lá? Fica o coquetel de água com produtos tóxicos. Em torno de 7 milhões de litros, com mais 150 mil litros de produtos químicos ficam lá. Gente, há o risco de se contaminar, por mais que se diga que haja uma proteção, como foi dito aqui, de aço e tal. Por mais que se diga isso, aonde vai caber essa quantidade de litro num furo desse? Essa água, lógico, ela vai entrar pelas fissuras. A própria areia, ela é utilizada para criar um atrito e também a hora que tiver as fissuras, com a água entrando, ela entrar nas fissuras, aí com a areia possibilita com que ela segura aquele espaço para o ar sair. Então fica tudo lá embaixo. Por poço, nós estamos falando de milhões de litros e milhares de litros químicos por poço. Mas quantos poços? Aí nós vamos ver mais para frente. Mas quantos poços são explorados? São milhares, centenas, né? E centenas de passivo ambiental que fica na natureza. O risco tem. Uma coisa é o risco no deserto, como foi feita e está sendo feito nos Estados Unidos, a grande maioria, exploração em deserto. Assim como a Argentina, a grande maioria dentro do deserto. O restante dessa água, 8% retorna, o restante fica no subsolo, tornando o solo contaminado e infértil para qualquer produção agrícola. Aqui é mais importante, porque aqui, este finalzinho aqui, produção agrícola, que despertou nos deputados paranaenses, em que pese a Copel participar desses leilões, ter adquirido áreas desses leilões que houve para fazer essa extração, em que pese isso, esses deputados aqui começaram a conversar comigo e eu conversando com os demais, ampliando a discussão, não colocando essa discussão como se fosse uma discussão de um ecologista, que sou, mas de dizer para eles, olha, vamos supor que nenhuma contaminação dessa seja feita na superfície. Vocês podem estar autorizando, liberando algo que inviabilize o nosso território comercialmente. Porque entre comprar um produto em área de fracking e comprar um produto fora da área de fracking, qual que vai vender? O fora da área de fracking. Por quê? Porque o fora da área de fracking vai dizer o seguinte, o nosso não é produzido em área de fracking. Por si só, já dá uma informação que pode ser verdadeira ou que pode ser de marketing. Eu sempre uso um exemplo. A Skol é a única cerveja que desce redonda. Essa é a propaganda. Ele disse que a cerveja tal desce quadrado? Não. Mas ele disse que ela é a única que desce redondo. Ele disse que isso, por fato de descer redondo, é bom? Não. E a outra, por descer quadrado, é ruim? Não. Então é a mesma coisa. Aí é uma concorrência do capital, é uma concorrência do negócio e das atividades. Então deixa o solo contaminado. Isso não tem como contrariar. Os engenheiros e os técnicos que nas audiências públicas que fizemos vieram debater esse tema, não conseguiram nos convencer de que essa contaminação não ocorra, porque ela ocorre, tanto é que nós estamos vendo no slide, e o slide é autoexplicativo. Risco de contaminação no ar. O gás metano liberado durante as perfurações causa poluição do ar. Durante as perfurações, porque vai passar em algumas camadas, onde tem até o gás tradicional,
E isso vai contribuir com o quê? Que a gente tenha a poluição do ar, contribui para o efeito estufa e o aquecimento global, porque ele vaza e tem um período que ele fica queimando. Então isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma poluição atmosférica no seu processo. O gás natural também tem? Tem. Né? Mas o gás natural, ele é praticamente medido. Aqui, essa medição, quando ocorre no poço, ela é medida. Mas quando não ocorre no poço, nós não temos condição, então, de aferir e de dizer qual é o impacto disso no meio ambiente. Mas a poluição e a contaminação do ar existe, sempre existiu e vai existir, e nenhum técnico que defende essa metodologia até hoje conseguiu nos convencer de que isso não ocorre. Contaminação da água. Bom, está aqui, a foto é explicativa. O fracking contamina todos os corpos de água, rios, lagos, aquífero, por onde passa. O próprio metano liberado também chega às torneiras, tornando a água inflamável e imprópria para o consumo. Parece um exagero. Poxa vida, mas está aqui. Isso é uma foto. Nós estivemos na Argentina. E na Argentina, é no deserto. Mas dentro do deserto da Argentina, vocês vão ver mais na frente, tem produção de maçã em pequenos oásis. Esses oásis foram feitos com canais há mais de 100 anos escavados na Argentina, até na época por um engenheiro trazido da Itália, né, que ensinou os argentinos como usar. As águas vêm lá das montanhas e fizeram esses pequenos oásis. E nós fomos nesses oásis, fomos até a torneira das casas. Pega fogo como essa? Não. Mas o odor é insuportável. Eles não tomam mais a água que antes era potável. E que vinha, inclusive, da montanha. Então, só dela vir pela montanha e chega até ali, e na exploração que tem ao redor, impactou toda a água do subsolo. Faz com que o odor seja horroroso. Até para tomar banho, né? A viscosidade da água se modificou. Então, isso eu não estou falando de que eu ouvi falar. Isso foi presenciado por uma comitiva de deputados que visitaram a Argentina junto comigo, porque nós fomos lá. Se isso é tão bom, não tem o que se esconder. Então vamos lá ver. E nós fomos lá ver na Argentina essa exploração. Então, há esse risco, sim. Altera-se o gosto da água, sim. Né? Porque o gás, ele penetra na água e faz com que a gente, então, se perceba este cheiro, esse odor e o gosto. É extremamente alterado. Então, o risco da contaminação da água é um risco anunciado. O risco da contaminação do solo, vocês viram pela fotografia, é um risco anunciado. O risco da poluição do ar é um risco anunciado. Por isso que eu chamo o método fracking de um risco anunciado. Então, aceitar esse método num país produtor, num estado produtor como o Paraná, é colocar em risco a principal atividade, que é a atividade do agronegócio, que o Paraná é forte. Paraná, vocês que não são do estado do Paraná, tem 2,3% do território nacional. Desses 2,3%, ele produz 26% dos grãos do Brasil. Veja, é uma fatiazinha de 100 pedaços, nós temos 2. E esses 2 sustentam 26 pedaços. Então isso faz com que a gente tenha cuidado, tenha prudência. Nós chamamos de prudência ecológica, prudência comercial, né? Porque nós estamos pensando aqui no Paraná, daqui 20, 30, 40, 50 anos. Então não é uma tecnologia, né, como essa, até porque no momento ainda não estamos precisando, até vivemos um momento de recessão, o país é um país de energia limpa, avança a eólica, né? Não é essa a necessidade, como é o caso argentino, que eu vou explicar mais para frente. Não é diferente, nós não precisamos, nós estamos desesperados por energia. Até porque o Paraná é o berço das energias hidrelétricas do Brasil e fornece essa energia limpa para o Brasil e todo. Né? Isso é reconhecido pelos brasileiros. Então, é uma situação de prudência, de prevenção, que nós fomos tratar desse assunto. Né? Não era, portanto, marcar posição ecológica, não era marcar posição ideológica, não era marcar posição de militância.
Não, era demonstrar para os deputados que iam votar a matéria, né, que esse risco existe e que eles teriam que ser convencidos. E aí que nós usamos, então, uma estratégia toda, ao longo desses 3 anos e poucos de luta, porque isso começamos lá em 2013, né, junto para que houvesse esse convencimento dos deputados e do próprio governo. Então, o risco existe. O extermínio de todas as formas de vida. Forte? Pois é. Mas pesquisas, aí já entra a academia, né, já constataram que 75% da biodiversidade, ou seja, animais, vegetais, etc., são impactados de forma permanente e irreversível. 75%. É um risco anunciado. Está aqui a pesquisa. Da nossa biodiversidade, que é importante para o nosso equilíbrio ambiental do planeta. É arrogante demais a postura nossa de achar que o planeta está para nos servir. Isso é muito arrogante. Que é o que nós chamamos de biocentrismo. Né? Que nós devemos lutar. Não para o antropocentrismo. Achar que o planeta está à nossa disposição, que nós devemos servir. Nós temos que brigar para o biocentrismo, que é colocar a vida no centro das nossas decisões. E quando a gente coloca o conceito de biocentrismo, lógico que nós não podemos aceitar um método como esse, ultrapassado, poluidor, sujo, né, em relação ao passivo ambiental que ele traz para a natureza. Os resíduos tóxicos causam também danos à saúde das pessoas que vivem num raio de até 80 quilômetros dos poços. Só estamos falando aqui em centenas, eu vou mostrar o mapa mais na frente, 80 quilômetros. Pesquisas. 80 quilômetros. Esse impacto vai ficar permanente. Portanto, então você pega um poço, faz um raio de 80 quilômetros e diz o seguinte, olha, tudo que eu produzir aqui nesses 80 quilômetros, há um risco de contaminação. Se não for contaminado, vão dizer que ele está contaminado. Esse é o risco também, que é o comercial. É isso que ocorreu com o Chile. A maçã da Argentina, nós vimos lá, né, e os produtores disseram o seguinte, olha, nem os bichos mais, a gente não precisa nem passar mais veneno, porque eles não conseguem comer. Né? O Chile não diz que a da Argentina é contaminada, mas o Chile diz o seguinte, a nossa não vem de área de fracking. E aí pegaram o mercado mundial e os agricultores na Argentina hoje não conseguem vender. Entre os danos já conhecidos estão câncer, infertilidade nas mulheres, malformação congênita, problemas respiratórios e cardíacos, entre outros riscos. Isso a gente viu na cidade de Neuquén, na Argentina, já informações da saúde da cidade de Neuquén e arredores da exploração do fracking, de que há, inclusive, situações como essa já constatadas. Então, aqui dá uma demonstração de que o risco disso é claro, é iminente. Então, aceitar isso aqui é fechar os olhos para o risco. E nós temos que ser preventivo nas nossas ações. E aqui tem um exemplo, né, do fracking, as maiores reservas de gás de xisto, né, em trilhões de metros cúbicos. Então, o primeiro é a China, o segundo Estados Unidos, terceiro a Argentina, quarto o México, quinto a África do Sul, sexto a Austrália, Canadá, bom, o Brasil, na pesquisa que fizemos, é o 10º, só considerando a bacia do Paraná. Isso significa que nós podemos ter uma reserva muito maior do que isso. Né? Nós podemos estar bem melhor classificado, infelizmente, né? Em razão deste gás de xisto, que em muitos, principalmente, deverão ser explorados pelo método fracking, se nós tivermos desabastecimento de energia. Se isso for a última atitude a ser tomada, nós não temos mais campos eólicos, nós não temos mais rios para represar, né, porque tudo impacta, lógico, eu sou contra a hidrelétrica, tá, mas nós temos que
ver a realidade, porque se nós não tivermos uma energia limpa, nós vamos ter uma energia suja, ou é a atômica, ou é a busca do fracking. Então nós temos que fazer escolhas. Ainda não é o momento da gente colocar esse risco próximo das pessoas e próximo da nossa produção. Então, aqui são as reservas. Essa é uma fonte de 2009, né, que eu consegui identificar, né, para dizer que nós temos aí uma importância significativa, porque esta reserva que está colocada aqui e não pontuando como 10º, é só da bacia do Paraná, né, que envolve aí o estado do Paraná, envolve o estado de São Paulo. Como é que o fracking está posicionado no mundo? Nos Estados Unidos, lá onde ele nasceu. O fracking nasceu nos Estados Unidos. Possui cerca de 140 mil poços perfurados desde 2005. Veja, apesar da tecnologia lá da década de 40, depois na década de 60, o Dick Cheney começou a tentar colocar isso e muitas reações acabaram ocorrendo como forma de exploração do gás, né? Não havia também a emergência dessa energia nos países em desenvolvimento, né? Ele conseguiu aí, a partir de 2005 caminhar nessas perfurações. 140 mil poços. Se a contaminação, segundo as pesquisas, fica no raio de 80 quilômetros, nós estamos falando aqui de imensas áreas inviabilizadas ou a parte da produção, ou com produção em risco de comercialização, de venda, por se fazer presente dentro desses espaços de exploração do fracking. Em recente estudo sobre a exploração do fracking no país, intitulada Fracking by the Numbers, constatou-se que a atividade já havia liberado 2,4 bilhões de metano na atmosfera. Veja, recente estudo. Como não polui o ar? Está aí a informação. Durante apenas um dos estágios. Qual? Acabamento do poço. Por quê? Quando você explode, o gás vem, tá? Você não capta ele de imediato. Então lá na planta tem um bico assim, que direciona esse gás para lá, e lá ele está com o fogo e fica aquela fogueira. Ele sai sem estar dentro do cano. Ele fica ali o tempo, só esse tempo dele ficar ali, até ser ajustado, controlado, encanado, vamos dizer assim, encanado, 2,4 bilhões. Mas, utilizado mais de 904 bilhões de litros de água. Uma média de 11 milhões de litros por poço. Nós falamos lá entre 7 milhões e 15, a média que deu aqui nesses 140 mil, 11 milhões de litros por poço, que deram origem a 52,9 bilhões de litros de água residual, que é devolvida e contaminada ao subterrâneo. 53 bilhões de litros de água residual. O que é água residual? É a água que foi utilizada para furar. É aquela água que se misturou aos milhares de litros de produtos químicos e junto com a areia. Essa água residual ficou em lagoas, impermeabilizadas, evaporando e com ela, na evaporação, a poluição, todos os gases que estão ali dentro daquela água, também indo para a atmosfera. Vocês sabem que alguns lugares de algumas cidades, as pessoas dizem o seguinte: olha, nós temos na nossa cidade chuva ácida. O que é chuva ácida? É uma água com ácido? É uma água com gás? Chuva ácida é uma água com gás. Mas qual gás? O gás, por exemplo, dos escapamentos, dos chaminés de fábrica. Sobem, lá se mistura com a água e desce. Quando descem, toda aquela poluição vem com a água. Tá? Então, principalmente nos distritos industriais, próximos dos distritos industriais, nas bacias dos distritos industriais, é a constatação de chuva ácida. Exatamente por quê? Porque o gás volta através da água e vem para a atmosfera, polui a nossa água do subsolo, polui o solo, polui as plantas. Então isso é chamado chuva ácida. Eu moro na cidade de Curitiba.
Curitiba tem pontos da cidade que tem chuva ácida constatado pelo Instituto Ambiental do Paraná, exatamente porque é onde se concentra a poluição e ela volta para a terra através da chuva. Então esse gás, metano, está na atmosfera, volta em forma de poluição. Esta água residual, que nunca será reciclada, vai ficar na atmosfera se evaporando. 20 estados norte-americanos usam fracking e apenas o estado Vermont já proibiu a técnica. Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos? Está acontecendo o inverso. Em vez de aumentar os estados para exploração, os estados começaram a fazer plebiscito, começaram a fazer lei para impedir que essa exploração continue no estado americano. O Vermont é o primeiro estado que, como estado, a proibir. Temos dezenas e centenas de cidades que já proibiram, mas como estado, Vermont foi o primeiro. O estado de Oklahoma registrou aumento de 3.580% no número de terremotos após iniciar explorações com fracking. Então, quando nós dizemos o seguinte, olha, gente, tem risco de terremoto, mas vocês são malucos, isso é coisa de ecochato. Tem algum estudo? Tem pesquisa? Tem. Tem. Essa aqui é uma pesquisa. Além de aumentar a intensidade dos terremotos, né, tem aumentado a quantidade. Aumentou 3.580%, quase 4.000% o número de terremotos ao iniciar. Fez com que, então, lá no caso de Oklahoma, neste momento, esteja tendo uma grande discussão sobre a continuidade ou não desse tipo de exploração. Ela é mais barata, mas ela é mais prejudicial à natureza. Aqui no estado do Paraná, nós temos um estado chamado São Mateus. A exploração é convencional. Eles estão lá já dezenas e dezenas de anos explorando gás. Não temos notícia de terremoto, não temos notícias de contaminação da água, não temos notícia de contaminação de toda a produção que é feita naquela região, porque o método convencional não permite essa contaminação. Então, aqui são alguns estados e alguns países de alguns estados que estão discutindo a sua proibição. Na Europa, mas isso é coisa do Brasil, vocês querem impedir o progresso, impedir o desenvolvimento, vocês querem atrapalhar o Paraná, vocês querem atrapalhar o Brasil, mas espera aí. Nós somos um país em desenvolvimento, sim, mas nós não somos a lixeira do mundo. Nós não podemos ser a lixeira do mundo. Tudo que não presta para lá, nós temos que usar aqui. Bom, se não presta para os Estados Unidos, não presta para nós. Se não presta essa tecnologia para a França, que proibiu em 2011, a Bulgária, que proibiu em 2012, a Alemanha, que proibiu em 2016, por que nós temos que aceitar? Ou eles são inteligentes e nós somos burros, ou nós somos inteligentes e eles são burros. Então, não dá. Essa questão, quando traz um risco desse tamanho, de colocar o desejo à frente da ciência, à frente de pesquisa, à frente de números que constatam que esta poluição ela é perigosa e por isso que alguns países já aboliram a utilização desse método. Na República Tcheca, Áustria e Holanda, há moratória suspendendo a exploração por fracking. Então foi aqui que em 2013 nós começamos a discutir. Em 2013 eu apresentei um projeto de lei, vou mostrar na sequência, pedindo a moratória. Na época era a palavra que estava todo mundo usando. Nós mudamos de moratória para suspensão, porque moratória tem a ver com recurso financeiro. Né? Então era uma palavra inadequada para o que a gente estava solicitando. Então ficou a palavra no final, suspensão. Há grandes mobilizações anti-fracking também na Inglaterra, Irlanda, Polônia e Romênia. Ora, então já não é mais uma posição de um estado tupiniquim chamado Paraná. Não. O Paraná, na verdade, teve coragem de discutir, teve sabedoria, teve estratégia para convencer a classe política, para convencer a nossa empresa de energia, a Copel, que é uma das maiores da América Latina, premiada no mundo inteiro, que é referência
de tecnologia, é referência de atendimento, é referência em todos os sentidos, porque ela é top of mind, né, do Paraná sempre. É a empresa mais lembrada dos paranaenses. Tem um orgulho. Não podemos trazer uma energia suja para dentro da Copel. Não podemos permitir isso. E nós fizemos a discussão com a Copel. Não, mas nós compramos, nós temos investimento, nós queremos, se esse gás for dar para explorar mesmo, nós queremos explorar. Falei, mas existe pressa para isso? Não podemos jogar isso ao longo do tempo? Ou quem sabe até lá surge uma tecnologia que seja 100% enclausurada e 100% que não polua, nem o ar, nem o solo, quem sabe? Vamos trabalhar num tempo. E no primeiro momento eu pedi 5 anos no projeto de lei. Em 2012, aqui só para dar uma informação a mais, né, o Parlamento Europeu recomendou a todos os países do continente banissem o fracking. Banissem o fracking. Está aí. 2012, Parlamento Europeu. É como a gente. Sou deputado da Assembleia Legislativa. A gente discute, apresenta. Os executivos, o governador, o secretário, o presidente da empresa de energia, pode concordar ou não, porque pode vetar. Se vetar, a gente pode derrubar o veto. Daí fica valendo a posição do parlamento. Mas o parlamento recomendou. Recomendou. Não obrigou, mas recomendou que os países do continente banissem o fracking. Então, está mais uma demonstração de que é a ciência, é a prática do fracking que está contribuindo contra o próprio fracking. Porque saiu do deserto, eles não conseguem demonstrar segurança nessa atividade. E no Brasil? Bom, no Brasil a polêmica ganhou força em novembro de 2013, quando a ANP leiloou 72 blocos de exploração de gás, com o método fracking e convencional. De 7 bacias sedimentares brasileiras, Paraná, Acre, Madre de Dios, Parecis, Parnaíba, Recôncavo, São Francisco e Sergipe e Alagoas foram as escolhidas. E aqui estão no mapa. No Paraná, a concentração está onde? Bem na região oeste. Quem mora no Paraná é a região aqui que pega aqui de Guarapuava, Pato Branco, Francisco Beltrão, sobe, passa em Cascavel, vai a Toledo, Guaíra, próximo a Foz. A região mais produtiva do estado do Paraná. É a região onde nós temos um solo de um perfil longo, sem pedra. Nós chamamos de tapete vermelho. É o latossolo roxo, vermelho estruturado. Esse solo, ele foi derramado pelo vulcão. É solo de lavra, solo fantástico. E lá embaixo, ficou esse gás preso lá, que agora querem buscar pelo método fracking. Em cima do gás nesta região, quem que tem? O Aquífero Guarani e o Serra Geral. Então, gente, se esse gás escapar, e já está provado que escapa, e entrar dentro do Aquífero Guarani, hoje a nossa empresa de saneamento tem mais de 60% da sua água captada no Aquífero Guarani. Então, mas não há risco, porque é muito distante e tal. Mas e se ocorrer? Como já ocorreu em outras partes do mundo? Por que o Paraná vai teimar nisso se o mundo inteiro não quer saber? Dê uma olhada lá. França, Bulgária, Alemanha, República Tcheca, Áustria, Holanda, Parlamento Europeu. O mundo inteiro não quer. Está aqui. O mundo inteiro não quer. Por que nós temos que teimar? Porque nós somos tupiniquim, país de terceiro mundo? Não. Nós temos hoje condição de discutir tecnicamente, nós temos hoje conhecimento, né, do mundo que nos fornece elementos para que a gente possa defender a nossa economia e defender preventivamente aquilo que o Paraná é forte. Uma terra fértil, uma água limpa, né, um solo extremamente poderoso na produtividade. Né, então, portanto, nós temos que fazer essa prevenção e por isso que nós somos, então, a partir daqui,
fazer uma grande discussão. Como é que a gente vai barrar isso? E em 2013, e portanto foram leiloados no Paraná, nesta região, Guarapuava, Pato Branco, Foz do Iguaçu, Cascavel, Toledo, Guaíra. São 122 municípios da região oeste, sudoeste e noroeste do estado. O subsolo vendido pela ANP é onde fica exatamente o solo mais fértil da agricultura paranaense, como eu disse, e por onde passam os aquíferos Guarani e Serra Geral. Nós, então, começamos a discutir. No final do ano, fiz uma audiência pública na Assembleia Legislativa, uma semana após o leilão, porque também foi uma surpresa danada para todo mundo, e diante do temor do setor produtivo e do movimento ambiental, organizamos na Assembleia a primeira audiência sobre os riscos. Em dezembro de 2003, aqui estão algumas fotos que caracterizam esse dia, falando do aquífero, né, projeto porcaria, porque é sujo, né, vida em risco, né, é isso que vocês têm para nós, energia energia renovável já. Né? Então, o movimento ambiental, o movimento do setor produtivo se unindo na Assembleia. E aqui foi, portanto, a primeira iniciativa, 737/2013, que na época eu solicitava 5 anos de moratória. Por quê? Porque nós, dentro do parlamento, você não pode chegar e achar que seja o dono da verdade, escolhe um número de anos de moratória, isso fica teoricamente pesado para o setor produtivo ou para o próprio governo, então você vai num termo para abrir a conversa, abrir a negociação, abrir a discussão. Por quê? Porque precisa, nós somos 54 deputados. E naquele mandato tinham 2 deputados, né, que tinham essa vinculação direta com a questão ambiental. Portanto, 52 não. E nós tínhamos que, então, ser suave na primeira pretensão para que a gente pudesse ter os votos em plenário para que o projeto de lei fosse aceito. Aí fizemos a audiência pública, apresentamos no dia seguinte o projeto, que previa uma moratória de 5 anos para a exploração. Em maio de 2014, nós falamos aqui dezembro de 2013, maio de 2014, o projeto de moratória foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça analisa só a constitucionalidade. Por isso que ela chama Comissão de Constituição e Justiça. Não analisa o mérito. Por quê? Se o projeto fosse inconstitucional, pronto, parava ali. Não adianta você ficar apresentando isso é porque é inconstitucional. Não, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia entendeu que o projeto era constitucional e que ele deveria, nós chamamos assim, deve-se andar para as comissões de mérito. Mérito é aquelas comissões vinculadas ao tema. Então, a de meio ambiente, a de indústria e comércio e da agricultura. Então, essas 3 comissões que vão julgar o mérito. Pode alterar, pode modificar, pode fazer um substitutivo, alterar ele praticamente inteiro, dar uma nova versão, né? Pode recusar, e aí o plenário depois, lá na frente, vai ser soberano, aí vai para o voto, ganha quem tem mais voto. Então, isso tudo a gente foi construindo uma articulação, uma estratégia bem calma, tranquila, porque, diferente dos estudantes que estavam lá fora, né? Fazendo manifestação no Facebook, fazendo manifestação, né, na época do Twitter, fazendo manifestação na rua, nas universidades, diferente deles, nós estávamos internamente dentro da Assembleia fazendo convencimento. Porque até então não citava, os deputados não estavam aceitando o discurso, nem dos ambientalistas, nem dos deputados, inclusive o meu, né? Mesmo sendo engenheiro agrônomo, ter sido secretário de Estado, presidente do Instituto Ambiental, que é o órgão executor da política do Estado, mesmo meu argumento era, muitas vezes, refutado. Por quê? Porque ficava sempre aquela dúvida. Não, nós queremos produzir, nós queremos, isso aí vai trazer riqueza, vai trazer emprego, né? E vocês são sempre na contramão, vocês são sempre contra o desenvolvimento, né? Então, a gente precisava sempre ter calma, tranquilidade, para que a gente pudesse criar um ambiente de uma discussão mais favorável. E aí, nós, então, fomos seguindo nessa pauta. Os principais municípios dessa região impactados diretamente pelo FRAC promoveram grandes audiências públicas e também disseram não ao método. Então, aqui é no município de Cascavel,
uma audiência pública realizada pelos deputados da região. Por quê? Porque como pegou a região mais produtiva, então acabou tendo uma movimentação grande. Nós estávamos lá? Não. Porque se nós estivéssemos lá, é o Zé Cochato querendo obstruir uma tecnologia de exploração do nosso subsolo que vai gerar emprego e renda para o agricultor. Não, não. Aqui foi uma manifestação da comunidade, uma caminhada da comunidade, envolvimento dos vereadores, porque nós fizemos uma articulação com as câmaras municipais, com os vereadores, com as ONGs locais, no sentido deles fazer a manifestação. Aqui já entrou o Ministério Público Federal, né? Então foi feito em Toledo e em Cascavel. Junho em Toledo e julho em Cascavel. Dá para se perceber uma presença bastante significativa das pessoas, inclusive nas ruas, com as maiores manifestações do Brasil em relação a esse tema do fracking aqui do Paraná. Então, começou a passar já para a sociedade, para as articulações políticas locais, as representações do setor do trabalho, as representações rurais, tanto do empregado, do agricultor, como também do patrão, que já começou a criar um clima de pelo menos interrogação. Parece que não é bom. Não é só os ecologistas que estão dizendo que isso é ruim. Já tem muita gente dizendo que isso é ruim. Então vamos trabalhar e estudar isso melhor e vamos criar as oportunidades de discussão. Aí, no nosso caso aqui no Paraná, diante de uma forte mobilização, que vocês viram no slide anterior, contra o fracking, a primeira vara federal de Cascavel, atendendo o pedido do Ministério Público Federal, determinou a suspensão imediata dos efeitos da 12ª rodada de licitações da ANP em junho de 2014. Então isso aqui suspendeu o leilão nacional, né? Por diversas vezes a ANP tentou derrubar as decisões, mas sempre sem obter sucesso. A decisão da Justiça Federal acabou suspendendo os contratos em todo o país. Então a ação que nós fizemos aqui ecoou no país. A fundamentação técnica que fizemos no processo criou argumentos jurídicos e técnicos para que a gente impedisse o leilão e para que a gente paralisasse isso tudo no Brasil. Veja, então não era mais ecochato. Argumentos sólidos em relação ao comércio, em relação à produção, em relação ao risco de ar, risco de água, risco de solo. Isso tudo fundamentou o Ministério Público Federal, que teve êxito nessa iniciativa e de barrar o leilão, barrou, né, e assim nós tivemos, então, um fôlego para que fizéssemos e avançássemos na discussão desse tema e que fôssemos aí convencer mais e mais gente, dentro da academia, da universitária, dentro da produção rural, né, e dentro também da nossa empresa de energia, que já havia, no leilão anterior, adquirido algumas áreas para a exploração desse método. Nesse envolvimento, nós conseguimos, da própria companhia, dizendo o seguinte: não, nós vamos manter essas áreas como nossa, mas nós vamos explorar só aquelas que for de método convencional. Então, isso já foi uma grande vitória em razão dessa posição aqui da Justiça e também de entender que seria muito difícil, né, tentar ir no contramão das posições das lideranças do Estado em relação a esse tema. Então, não é uma ONG, não é um militante, não. Aí já é toda a sociedade paranaense. No início de 2015, ou seja, 2 anos depois, no final da legislatura, reapresentamos o projeto. Eu reapresentei. Por quê? Porque quando terminou em 2014 a legislatura, todos os projetos que são apresentados na Assembleia são arquivados. Terminou a legislatura, arquiva. Aí, como eu fui reeleito, em 2015 eu reapresentei o projeto, veio sobre outro número, 485/2015, e apresentamos um projeto mais incisivo, pedindo a proibição definitiva do método no Paraná, 482/2015. Então apresentamos os dois. O 485 pedia a moratória. O 482 pedindo de forma definitiva. Este último
ainda tramita na casa. Então, de forma definitiva, ainda não teve uma posição. Então, continua tramitando na casa, né, esse projeto, né, que a gente espera que um dia a gente consiga a sua aprovação, em virtude de que, a cada momento, em vez do fracking avançar na sua exploração no mundo, né, o mundo está encurralando ele e devolvendo ele para os Estados Unidos. E assim, então, portanto, nós vamos fazer uma discussão. Entre os dias 1º e 8 de novembro de 2015, formamos uma comitiva com 4 deputados, né, aqui do nosso estado, 4 deputados estaduais. Aqui, o Escaravaca, engenheiro mecânico. Tá? Aqui o Márcio Nunes, engenheiro agrônomo, deputado, engenheiro agrônomo. Eu sou deputado, engenheiro agrônomo. Escaravaca, deputado, engenheiro mecânico. Scavinato, deputado, engenheiro civil da cidade de Toledo, o Escaravaca de Umuarama, eu de Curitiba e o Márcio Nunes de Campo Mourão. Campo Mourão tem uma grande cooperativa chamada Coamo, uma cooperativa extremamente conhecida no mundo inteiro, é a maior da América Latina, setor produtivo, e o FRAC está lá embaixo também, dessa área de produção. O Escaravaca da região de Umuarama, onde também tinha leilão de campos para exploração desse método, e o Scavinato de Toledo, onde nós temos as terras mais férteis, a terra onde há a maior produtividade, e que também, embaixo dessa terra, previsto em leilão, para que fosse explorado através do método fracking. Então, nós fizemos essa reunião e formamos uma comitiva e fomos até a Argentina. Porque eu disse para os deputados, olha, nós precisamos votar essa matéria, essa discussão está ocorrendo. Os municípios estão entrando com lei municipal para que proibir a exploração do fracking naquele município. Apesar desse tema ser um tema de subsolo, que afeta a União, o município tem que dar anuência. Então, se faz uma lei no município dizendo o seguinte, fracking aqui não, o município está dizendo o seguinte, ó, não tem anuência aqui. Então, os municípios também, de forma preventiva, foram fazendo suas leis municipais. Aí nós fomos, então, numa comitiva envolvendo nós 4, né, mais dirigentes de ONG, de ONGs, e fomos lá para a Argentina. Conversamos com lideranças anti-fracking. Lá no caso da Argentina, o senador Fernando Solanas, que é este aqui. O senador Fernando Solanas é um cineasta, é uma pessoa famosa, né, na Argentina, um senador ativo, um senador culto, um senador que tem, assim, uma grande expressão política e sua fala ecoa, porque é uma fala do bem, é uma fala de que traz contigo todas aquelas pessoas que formam opinião na região de Buenos Aires e na Argentina como um todo. Então, é um farol, né? E ele capitaneou essa discussão no antifracking. Junto com ele, o psicólogo Juan Pablo Osson, né? Para termos um panorama geral da situação do país vizinho. O senador falando pela questão política e o sociólogo falando pelas pessoas que estão lá envolvidas e inclusive representando que tinham no outro dia seguinte representantes dos agricultores. Então nós fizemos uma ampla discussão lá na Argentina. Aqui já reunido com os agricultores, aqui nós fizemos junto com essa visita um encontro latino-americano de alternativas ao extrativismo, como o fracking, com lideranças políticas da América Latina do Senado argentino. Tinha mais de 16 deputados federais da Argentina, tinha o senador Solanas, tinha uma senadora do Uruguai. Então, enfim, foi se tornando um grande evento, acabou sendo um grande evento. Quando nós estamos aqui já conversando, né, cada um aqui se apresentando, vem a informação que tinha uma bomba dentro do Congresso. Nós estamos dentro do Congresso. Uma bomba dentro do Congresso, que tinha que evacuar o prédio. Tinha 2 reuniões, a nossa e uma outra ao lado, com em torno de 10 a 15 pessoas. Só para vocês terem ideia da força que tem hoje o pró-fracking na Argentina. Um lobby imenso. Nas bancas de revista tem livros apoiando o fracking. Eles construíram uma área de exploração que chama Disney Fracking. É uma área onde eles fazem com em torno de 5 a 10% da potência que eles utilizam,
exatamente para mostrar que, né, que o fracking não traz nenhum mal. Há merchandising pró-fracking dentro das novelas na Argentina. Esse movimento pró-fracking, essa tecnologia suja, financiou naquela eleição os dois candidatos. O candidato da Kirchner e o candidato que ganhou, o Macri. Financiaram os dois lados. Mas por que isso aconteceu? Por que se tornou tão potente a exploração através do método fracking na Argentina? Por quê? O governo argentino, na época de Menem, mesma época do Fernando Henrique Cardoso. Então, é uma história mais recente. Era Fernando Cardoso aqui, Henrique Cardoso aqui, o Menem na Argentina. O Menem vendeu a Petrobras dele, chamada YPF. O Menem vendeu a Petrobras. Tá? Vendeu a Petrobras, uma empresa entrou lá para explorar, e a empresa ficou explorando aquele comércio, aquele negócio, né? Exploração de petróleo. Não ampliou. Por quê? Porque para ampliar tem que botar recursos humanos, tem que colocar recurso financeiro, tem que colocar pesquisa, é alto risco a exploração de petróleo. Bom, e isso foi entrando no vermelho. Você entrou no sinal amarelo, saiu do verde, foi para o amarelo, e do amarelo foi ficando meio avermelhado. A Cristina Kirchner, o que ela fez? Diante desse risco, da iminência de ter apagão, de ter isso, ela estatizou. Falou, peraí. E estatizou, reestatizou a YPF. Quando ela faz isso, ninguém mais quis investir na Argentina para a exploração de petróleo. Nenhuma empresa privada no mundo, porque há necessidade. E a própria Argentina, com o calote, com isso e aquilo, da dívida, aquela confusão, também não teve recurso financeiro para investir. Aí ela entrou no amarelo, quase avermelhando, e entrou em desespero. Nós precisamos de uma energia. E aí o método fracking caiu como uma luva. E como eles tinham um deserto, jogaram isso para o deserto. Ah, mas no deserto tem a maçã. Mas a maçã, na balança comercial, era tão pouquinho, inexpressivo, que nós podemos ficar sem a maçã. O que nós não podemos ficar é sem energia. Isso nós não podemos. Então entrou a exploração dessa energia pelo método fracking como uma questão de segurança nacional. Nós fomos visitar esse espaço aqui, isso aqui é a cidade de Neuquén, em Anielo, e Rio Negro, em Allende, onde há a maior concentração de poços. Nós fomos lá. Isso aqui são fotos aéreas que nós fizemos, porque como o Exército patrulha os campos de exploração, nós não tivemos acesso dentro aqui da exploração, chegamos até a porteira, a porta aqui, mas não conseguimos entrar, porque o Exército não permitiu. Aí nós alugamos 2 aviões e fizemos voos para fazer esse registro aqui, portanto, de celular, né, dos poços que nós estamos encontrando. Então aqui são poços que vão ficando para trás, ó. Explorou e vai indo. Né? Ah, mas cadê aquela lagoa que naquela foto lá no início o senhor mostrou? Eles não. Eles pegam a água aqui, ó, e levam lá longe do centro da exploração. Não deixa aqui perto. Então, é uma exploração um pouco diferente das demais, né, até para não caracterizar. Aqui aquele canto que eu falei, onde o gás é jogado, até ele ser canalizado para o local onde é se perdido. Então, isso aqui é feito para isso, aqui, para queima, para explosão, né, que é aquele gás que é liberado para a atmosfera. Então, vocês percebem bem que deserto, exploração no deserto. Neuquén, você conversando com as pessoas na rua, com os taxistas, nós ficamos lá alguns dias, né? Então tem pró e contra. O pró são aqueles seguintes, não, trouxe uma economia para a nossa cidade, extremamente importante. O cassino fica cheio 24 horas, porque aqui são gente do mundo inteiro que estão aqui, técnicos do mundo inteiro. O povo argentino mesmo são poucos. Por quê? Porque essa tecnologia ela é norte-americana, né, e a exploração se dá praticamente pelos gringos. Tinha gente da Holanda, tinha gente da Alemanha, né, são técnicos do mundo inteiro que vêm, os países onde eram desativados, vinham para cá. Então virou uma serra pelada. Cassino, e com cassino, próximo de cassino, vocês sabem o que vem junto. Então trouxe um problema social muito grande para a cidade de Neuquén. Por outro lado, trouxe receita.
o prefeito lá, né, extremamente contente com essa presença, com essa exploração. Até porque esta região é uma região que tem vocação para a exploração também do petróleo. Né? Quem vai aqui, os motoqueiros aqui do Paraná que descem, que passam pela Argentina, passam por esse local. Esse local chama-se Vaca Muerta. Né? Tem esse nome porque essa região, o petróleo é tão aflorado que tem um cheiro de vaca morta. Né? Então, chama-se Vaca Morta essa região, onde a grande parte está sendo explorada. Tem dentro da área indígena? Tem também exploração dentro da área indígena. Lá estava uma disputa grande, nós visitamos, conversamos com os índios, né, com as comunidades tradicionais, eles relatando que os animais estão desaparecendo, né, que eles não estão tendo mais conseguindo ter controle em relação aos animais. Então, um problema social grande. Mas por que a Argentina topou? Porque é uma reserva também de centenas de índios, poucos índios, pouca maçã. Então, em relação aos demais moradores da Argentina, isso é muito pequeno, o impacto social, né, na vida dessas pessoas e também ambiental e econômico em relação à maçã. E aí o FRAC foi para dentro dos plantios de maçã. Né? Então aqui já é um FRAC dentro dos plantios. Né? Essa é uma foto de lá, aqui são os plantios de maçã, aqui são os canais, aqui tem uma exploração. Então esta água aqui que eu disse lá, né, porque não conseguiram com que o gás saísse aonde foi feito as fissuras, o gás entrou dentro dessa água. Então, tudo aqui são canais de irrigação. Isso vem da serra, isso aqui são oásis, né, dentro do deserto. E hoje, essa água toda contaminada. E aí, essa contaminação vai alimentar as maçãs. E ao final, então, dessa missão que nós tivemos lá, fizemos um relatório. Porque antes eu disse o seguinte, a minha posição é conhecida, vocês sabem. Mas não é a minha posição que vai ficar no relatório. O relatório tem que ser a posição nossa. Se vocês não concordarem, vamos para a votação. A maioria vence. Se vocês não concordarem, né, com a posição, com a minha posição, tudo bem. Eu aceito. Mas nós voltaremos com uma posição só. E dito e feito. Né, nós voltamos com uma posição mais dura do que a minha iniciativa antes, que era de 5 anos. A posição do nosso relatório, que fizemos e apresentamos, aí foram mais de 100 páginas, mas no final a gente recomenda. Moratória de 10 anos. No meu projeto de lei era 5. 10 anos. Até que os estudos mais confiáveis sobre os riscos de contaminação do solo, água e ar fossem satisfatórios. Criar um grupo técnico governamental que envolva órgãos de governo, como IAP, Águas do Paraná. O IAP é o executor da política ambiental do Estado, a Águas do Paraná que cuida de toda a água do Estado, a Mineropar que cuida de todo o solo do Estado, a Emater que lida com os agricultores do Estado, para estudar o método antes de qualquer exploração. Criar um marco regulatório rígido para dar autonomia ao governo do Estado para avocar o processo de licenciamento dessa atividade. Porque como o subsolo ele tem origem no governo federal, né? Então os estados não têm atribuição sobre o subsolo, né? Então nós tínhamos que criar esse mecanismo. O que nós fizemos? Aí nós mudamos a Constituição do Estado. Porque na Constituição do Estado, lá em 88, tinha várias tecnologias que nós consideramos sujas de produção, por exemplo, atômica, que tem que ter plebiscito, ou que tem que passar pela Assembleia. Aí nós fizemos, então, apresentamos um projeto de lei, nós 4. Aí entrou mais alguns deputados, chegamos até 8 deputados subscrevendo o projeto, porque isso aí não era o ganho de um deputado, é o ganho de uma causa. E nós, então, apresentamos um projeto para alterar, nós chamamos de PEC, Proposta de Emenda Constitucional, para alterar a Constituição e incluir o fracking dentro daquelas atividades que tem que ter anuência do Poder Legislativo. Então, nós fizemos e apresentamos isso e foi o primeiro projeto a ser apresentado. E depois, na sequência, teve a votação do segundo projeto, que não mais de 5 anos, e não mais moratória, e sim suspensão, porque moratória, segundo a técnica legislativa, remetia a recursos financeiros, né? E não era o caso aqui. Então, nós mudamos para suspensão. E aí, então, nós vamos ter aqui a apresentação
Quando voltamos, né, fizemos de novo no Brasil, já com 7 deputados, comigo 8, o projeto de lei 873. Esquecemos o meu do passado de 5 anos e fizemos um outro, 873, pedindo 10 anos a moratória, conforme o resultado da Comissão Argentina. Nos dias 17 e 18 de novembro, organizamos um seminário, em conjunto com as comissões do Mercosul e Agricultura, sobre as consequências do fracking na região do Aquífero Guarani. Novamente, convencimento, trabalhando convencimento, trazendo deputados, trazendo técnicos, trazendo líderes da sociedade rural, né, líderes de sindicatos rurais, líderes de agricultores, né, então, trazendo todos aqueles que têm afinidade com a matéria para dentro da Assembleia, fazer convencimento, porque nós precisaríamos de voto. E em dezembro de 2015, apresentamos uma proposta de emenda à Constituição, aquela que eu falei, a PEC, para incluir a necessidade de consulta prévia à Assembleia Legislativa para eventuais construções de postos de fracking. Então, nós colocamos isso dentro da Constituição. Hoje, o fracking está dentro da Constituição do Paraná. Por isso que eu estou falando. Você que está aí, longe, distante, mas que, por acaso, descobrir que tem alguma iniciativa de exploração de fracking no seu município, na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, você pode tomar iniciativas. Nós temos aqui todo um modelo, né, de articulação, né, acadêmica, de articulação política, de organização junto à sociedade civil organizada, às ONGs. Então, nós temos um modelo de discussão aqui que demorou-se tempo, né, mas que foi eficiente na sua conquista. Então, você pode intervir. Né? Os dados estão à disposição hoje para fundamentar qualquer iniciativa. Então, no dia 18 de outubro de 2016, os deputados aprovaram de forma unânime a PEC do fracking, que seria promulgada pelo presidente da Assembleia na semana seguinte, tornando a Assembleia Legislativa do Paraná na primeira do país com tal prerrogativa. Então, aqui o presidente da Assembleia, recebendo aqui a nossa proposta, os deputados, junto com o secretário da Assembleia, né, nessa proposta, ele está aqui agora sancionando a PEC. Então, mudamos a Constituição. Tem que passar pela Assembleia, até então não. Essa foi a primeira conquista. Aí a suspensão. Então, a suspensão, nós conseguimos no dia 22 de dezembro de 2016, o Paraná foi além. E se tornou o primeiro estado do país a ter uma legislação estadual contra o fracking. Também aprovada por unanimidade na LEP. Nesse dia, o governador Beto Richa sancionou o nosso projeto de suspensão por 10 anos do método do fracking, virando lei. Hoje é uma lei, 18947/2016. Então, vocês veem que quando não há contestação científica, quando não há contestação de poluição de água, de solo, de ar, o ecochato obtém vitória. O ambientalista obtém vitória. E essa vitória foi uma vitória construída em parceria com todo o movimento ambiental. Sempre informando o movimento ambiental, e aí a ONG chamada Coesas foi fundamental, porque ela ia na frente, ela fazia a tática de guerrilha, né, ela fazia o enfrentamento daqueles que achavam isso necessário para o Paraná, e nós fomos construindo de forma inteligente, articulada, né, o convencimento de que isso não seria bom. Portanto, o método fracking, que é a exploração de um gás, que está em alta profundidade, né, por explosão, por fracionamento de rocha, não é seguro. E até hoje não conseguimos ter um documento que nos garanta que esse método pode ser utilizado no Paraná sem nenhum prejuízo de água, de solo e de ar. E mais, sem nenhum prejuízo econômico. Porque se não tiver prejuízo de água, de solo e de ar, vai ter o econômico. Porque o corrente da nossa soja vai dizer o seguinte: a soja que nós vendemos não é produzida em área de fracking. A do Paraná é. Qual que vai ser vendida? A deles. Como o Chile fez com a maçã. A nossa maçã aqui no Chile não é produzida em área de fracking. A da Argentina é. Morreu a maçã argentina. Acabou. O nosso suíno, lá no Canadá. Nosso suíno, que é um grande produtor. O nosso suíno não é produzido em área de fracking, onde é explorado o fracking. Agora, do Paraná é. Então, o risco econômico é muito grande.
para uma economia que necessita do agronegócio, porque a nossa economia não é industrial, não é automobilística, ela complementa a nossa economia. Não, a balança comercial do Brasil é do Paraná, com 2,3%, 26% dos grãos do Brasil, como eu já disse. Então, isso que nos faz forte. Isso que nos dá água limpa para produzir. E aí hoje, grandes parques industriais do Brasil estão vindo porque nossos rios estão limpos. Tem contornos de mata ciliar. Então, a água se tornou, portanto, uma grande ferramenta de geração de emprego, desenvolvimento econômico. Por isso, nós não podemos colocar uma tecnologia superada, suja, que pode ser boa para deserto. Mesmo assim, ainda questiono, porque deserto não se produz nada. Mesmo assim, se questiona, eu também questiono. Para dentro de uma área produtiva como o nosso estado. Então, por isso que a gente foi conseguindo e fomos, aos poucos, ganhando apoio para que a gente pudesse obstruir isso, pelo menos por 10 anos, hoje está garantido. Então, nós chegamos aqui ao fim, né, para demonstrar que é possível fazer uma luta em defesa do meio ambiente, com sabedoria, com articulação, com dados, com pesquisa, em benefício de toda uma população. O antifracking é todo o Paraná. Hoje, são 122 municípios. Com os municípios que foram estudados, que estão embaixo de algumas áreas dessa, né, nós já ampliaríamos isso para 200, 250 municípios e nós temos 400, então mais da metade do estado do Paraná. No projeto de suspensão, nós colocamos o artigo 3º, até porque havia um entendimento nosso, dos deputados, que a pesquisa para saber se tem gás para o método fracking ou não trazia nenhum prejuízo, do ponto de vista da forma como ela é feita, nós colocamos lá. Nós suspendimos a exploração, mas liberávamos a pesquisa. O governador Beto Richa, atendendo aí novamente, muitos setores da sociedade, ONGs, o movimento das igrejas e tal, que não queria nem a pesquisa, ele vetou o artigo 3º, não permitindo a pesquisa. Então, no Paraná hoje, nem a pesquisa é permitida. Isso é o que é bom. Né? Por quê? Porque é algo que nos afasta do fracking. Por outro lado, como técnico, como engenheiro agrônomo que sou, a pesquisa não traz nenhum malefício, até porque é feito com sonar, com comboios de caminhão. Nós, inclusive, fizemos algumas simulações perto dessas pesquisas. Então, nós entendemos que essas pesquisas não trazem essa comoção de risco, né? Até porque, se for perfurar para pesquisar, não precisa ser método fracking, é método adicional. Então, é algo que nós não conseguimos entender o próprio movimento em relação a isso. Mas como ele foi forte e o governador atendeu, então a gente também comemora o fato de nem a pesquisa, porque nós estaremos com o fracking longe daqui, né, por muito tempo. Então, eu acho que deu para que a gente pudesse apresentar a vocês uma noção do tema fracking, o que significa fracking, que é fracionamento de rocha, exploração de gás, é um gás que está aprisionado lá embaixo, a uma distância em que o método convencional não chega até ele. O método convencional chega até o gás. Esse método fracking não chega até o gás. Ele chega até uma parte da rocha que embaixo está o gás. E ele explode essa rocha, ela fraciona. E aí o fracionamento é a mesma coisa que você pegar uma marreta e pegar uma pedra e bater nela. Você vai ter diversos tipos de fissura nessa rocha para diversas direções. E é isso que ele não se consegue controlar. Não é uma intervenção cirúrgica, pontual. Lá embaixo, com total descontrole, e em razão disso, nós conseguimos convencer as lideranças políticas do Estado no sentido de fazer a suspensão. Então, eu espero que eu tenha contribuído para você entender esse tema. Vocês podem acessar mais informações no meu site. Nós temos lá pessoas que possam contribuir com o debate, com a pergunta, que vocês possam ter em relação a esse tema, enviar pergunta para mim sobre esse tema. Estou à disposição de respondê-las, porque nós precisamos multiplicar este conhecimento, porque a gente impeça de que uma energia suja venha para
nossa cidade, ou, no teu caso, na sua cidade, no seu estado. E nós estamos aqui à disposição para ajudar a você fazer essa briga, porque ela é do bem, ela envolve as pessoas, envolve o comércio, envolve a geração de emprego, envolve a balança comercial, então ela tem um desdobramento muito maior do que um desejo de um ambientalista. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição de vocês. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino para você criar. EAD, o Unicesumar do meu jeito, no meu tempo, em qualquer